Vamos falar de trabalho? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, eu sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você deve saber já, mas eu sempre digo no começo do vídeo que você pode me encontrar lá no Twitter. Acabamos de bater 4.000 pessoas acompanhando as minhas coisas lá no Twitter. Estamos também no Instagram. Eu tenho uma coluna justificando quase toda semana, às vezes eu falho. Eu também posso ser encontrada no podcast se eu tivesse um podcast em que eu tô junto com a Joyce, com a Adriana e com o Xisto. E também tem o meu site, o janaviscardi.com.br. Todos esses lugares têm informações sobre o que eu faço, tem um pouco das minhas ideias. E hoje eu decidi compartilhar uma coisa mais pessoal. Eu fiz uma postagem ontem no Twitter falando de uma experiência profissional que eu tive delicada e muitas mulheres me responderam. Eu já sabia que isso podia acontecer, mas me surpreendeu a quantidade de mulheres que me respondeu com histórias muito parecidas com a que eu já vivi e que eu já vivi algumas vezes. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês e eu vou começar. Eu fiz um vídeo recentemente contando um pouco da minha trajetória, né? Então eu vou começar justamente quando eu terminei meu doutorado. Assim que eu terminei meu doutorado, na verdade na prévia, um pouco antes de eu acabar meu doutorado, eu já estava me perguntando como é que vai ser. Eu tenho um doutorado em linguística, isso não tem nenhum apelo comercial, não tem um lugar para mim muito claro. A universidade é uma dessas possibilidades, mas não tem muito concurso. As universidades privadas, o professor de humanas, de letras e linguística, ele em geral, o cara contrata um para fazer todas as coisas, para dar todas as disciplinas. Eu mesma já fui essa pessoa. Sinto muito pelos meus alunos que tiveram que conviver comigo durante um semestre com quase todas as disciplinas de linguística. Então eu pensava, pô, como é que vai ser? Aí você pode perguntar, nossa, então quer dizer que você não planejou bem sua carreira, não sabia que poderia ser isso? Mas eu fui lá, né, atrás daquilo que eu gostava, sabe a coisa de falar que vai atrás do sonho? Muito bem. Então eu já estava meio preocupada com como seria a minha entrada, ou reentrada, porque eu já tinha sido professora antes, a minha reentrada no mercado de trabalho. Foi quando eu recebi uma ligação de uma colega que sabia que a universidade estava precisando muito, estavam assim desesperados atrás de um doutor em linguística. Tem umas regulamentações do MEC, né, o número de doutores que você precisa ter numa faculdade e tal. Então é bem comum que as universidades privadas, talvez você não saiba, mesmo sendo um frequentador talvez de uma universidade privada, que a universidade privada contrate esses doutores para fazer o que precisa ser feito e depois eles são escorraçados, tá? Eles são demitidos mesmo, porque estando tudo certo, passou a vistoria do MEC, pronto, agora tá tudo resolvido. Tira-se os doutores e deixa-se os mestres, ou então mantém-se os doutores pagando como se fossem mestres. E eu tava um pouco preocupada com isso, mas essa faculdade tava precisando tanto desse professor. Eu falei, pô, sou eu, né? Doutora, acabei de acabar meu doutorado, com experiência em sala de aula, legal. Eu fui para essa entrevista e as pessoas gostaram do meu perfil, então elas só falavam do trabalho. Eu me lembro dessa reunião, uma sala com 2 professoras, e elas me falavam do trabalho. Então aí você vai estar no grupo tal, e aí você vai trabalhar com tal coisa, e aí você tem a reunião de não sei o quê. E eu falava, nossa, mas eu vou ser contratada como humorista só pra dar aula, e aí tem participação em grupo de pesquisa, essas coisas, como vai ser? Será que você paga pra essas coisas? Ah, não, é uma atividade extra, mas ela não é paga. Nossa, mas tem tal atividade que é paga, aquela coisa, né? O que vai ser, o que não vai ser. E eu perguntando o salário, e ninguém me dizia qual seria o salário. E eu insisti, porque as pessoas já davam como certa a minha contratação, mas elas não me diziam quanto é que eu ia ganhar. Não tinha uma conversa sobre o meu salário. E eu tava achando aquilo muito esquisito. Quando de repente uma professora resolveu ligar pro pessoal da RH tal, pra confirmar o valor. E quando ela confirmou o valor, ela não me disse o valor. O que essa professora fez foi anotar o valor num papelzinho e me passar na mesa. E eu não estou brincando, isso aconteceu. Anotado o valor, isso foi passado na mesa pra mim. Aí você vai me dizer assim, nossa, mas que professora escrota. Gente, eu não tô aqui falando de indivíduos que trabalham em instituições, né? Eu tô falando do que representa, né? Instituições contratando CNPJs ou CPFs. E o valor da hora-aula, na época, era de R$18. Eu dava aula em uma escola e ganhava 40. Em uma escola. Era uma faculdade que estava desesperada atrás de um professor doutor. Se não me falha a memória, eu ganhava 40, eu não me lembro mais. Só para fazer um paralelo, você pode dizer, mas na época, de repente, era esse o valor. Não era.
Porque eu tinha colegas que ganhavam mais de R$100 para dar aula, em outras instituições 55, 50, 60. Quem estava muito bem ganhava mais de 100. E eles me ofereceram R$18. E eu fiquei muito tentada a ir para essa vaga, porque eu estava acabando o doutorado e sabe o que eu queria? Visibilidade. Porque eu estava numa cidade que ninguém conhecia, ninguém sabia o que eu tinha feito. Então eu sabia que por não ser conhecida, por não ter nenhum contato, já seria muito difícil para mim conseguir uma vaga, chegar simplesmente com o meu currículo. Eu já tinha esperado muito em porta de faculdade, porque as pessoas não queriam nem me ver. E também já tinha trabalhado em faculdade que reteve a minha carteira de trabalho sem me pagar o salário e sem efetivar a minha carteira de trabalho e não me devolvia a carteira de trabalho. Eu sei que é crime, mas isso aconteceu e isso acontece, viu, gente? E aí, eu fiquei muito pensando nessa visibilidade, eu falei, mas por esse valor não, eu fiz as contas, eu ia literalmente pagar pra trabalhar, porque não tinha transporte, não tinha nada, e eu ia de verdade pagar pra trabalhar, porque era do outro lado da cidade, e eu decidi dizer não. Aí eu disse não com muito aperto no coração, sofri, falei, meu Deus, uma oportunidade de emprego, eu estou desperdiçando a oportunidade de emprego. Eles me procuraram de novo, sentei numa sala, todo mundo fazendo uma discussão sobre o meu salário, dizendo que eu não poderia dizer a ninguém o que estava sendo conversado ali. Eles me ofereceram R$28. Eu continuei ganhando menos do que eu ganhava na escola em que eu dava aula, mas eu aceitei. Sabe por quê? Pela visibilidade. Porque seria importante para mim estar em um lugar trabalhando, não importando que o salário fosse menos do que as pessoas costumavam ganhar. Meses depois, um trabalho bem sucateado, pode ou não pode reprovar aluno, essa coisa toda que os professores vivem, que os alunos não sabem. Eu fui contratada por uma outra organização que valorizou muito mais o meu trabalho, então eu saí desse lugar. E esse outro emprego eu não consegui por conta dessa visibilidade nesse lugar, tá? Eu consegui por outros meios, porque eu participei de um processo seletivo e consegui ser aprovada. Então, essa visibilidade não me trouxe nada, na verdade, só muita dor de cabeça. E frustração. E por que eu tô te falando isso? Porque isso é algo muito comum de acontecer e as pessoas falam pouco sobre essas coisas. Falam um pouco, mas pouco. Ou então fica tudo muito velado. E é por isso que eu decidi contar essa história hoje, ainda assim de maneira muito acovardada, sem dizer nomes de empresas e nem nada. Recentemente eu fui procurada aqui em São Paulo, passados tantos anos, né? Agora nesse universo da internet, as pessoas elas querem visibilidade, né? Elas querem conseguir coisas, então elas querem que as marcas as procurem, elas querem, muita gente quer, né? Não todo mundo, receber um kit em casa, porque isso significa que a pessoa tem visibilidade. Ontem mesmo eu recebi um kit aqui em casa. Se você recebe uma coisa da marca porque você tem visibilidade, é porque você vai conquistar coisas. E aí a pessoa se entusiasma e vai lá e posta no Stories tudo que ganhou, fazendo propaganda de graça para as marcas. Pois bem, eu fui convidada recentemente para uma reunião para falar sobre a possibilidade de eu produzir um conteúdo numa palestra para um evento grande de uma empresa importante para outras empresas bem importantes. Então era um evento grande e que conta com a fala de outras mulheres importantes para falar sobre a presença da mulher no mercado de trabalho. Algo como isso, não vou dar exatamente o tema, mas tinha a ver com mulher e mercado de trabalho. E aí, uma reunião super produtiva, legal, vou passar o orçamento, maravilha, passo o orçamento. E aí, enfim, dentro da empresa eram pessoas diferentes para lidar com coisas diferentes, tal, passo o orçamento, e aí nada de receber uma resposta. Eu recebi uma resposta dizendo que a empresa não tinha verba para palestras e que, portanto, que eu faria de graça a palestra se eu quisesse e que o retorno era o quê? Visibilidade, a mesma que eu procurei assim que acabei o doutorado e que estava com tanto medo de não ter trabalho e de não conseguir trabalho por ser nova e não nova no ramo, digamos assim, ter tido relativamente pouca experiência. E aí chama atenção, nesse caso, naquele da faculdade, de que eles estavam tão querendo alguém naquela área, daquele setor, eu era exatamente aquela pessoa e eles queriam me pagar tão pouco. E nesse caso, de novo, eles estavam querendo pessoas que falassem sobre essa temática da mulher e não queriam pagar nada. E o retorno, visibilidade. E aí, gente, olha só que contrassenso. Você trabalha para conseguir a visibilidade. E quando você consegue a visibilidade, as pessoas não querem te pagar pelo seu trabalho em troca de visibilidade. E eu decidi falar sobre isso aqui, primeiro porque eu acho que
é uma conversa que é de todos nós. Eu tava na terapia falando disso, e a terapeuta usou o termo abusivo. E é verdade, eu não gosto de usar os termos de maneira, não é exagerada, mas excessiva, porque senão a palavra parece que meio que perde o sentido. E nesse caso é verdade, é abusivo, porque as empresas, elas são grandes CNPJs, são CNPJs, e elas estão lidando com outros CPFs PJados, né? São pessoas físicas que se transformaram em pessoas jurídicas e que supostamente então são empresas. E isso vale para tudo, viu, gente? Para você que é PJ numa empresa numa agência de publicidade, você que virou PJ porque tem um canal no YouTube, e essa grande empresa, ela te oferece essa visibilidade porque ela sabe que você é o lado mais fraco da corda. Ela sabe que se você não aceitar, vai ter alguém que tope. Ela sabe que você quer aparecer para as pessoas. Então, ela te chantageia mesmo. Muitas vezes sabendo que está te chantageando, mas nem sempre de maneira consciente. É porque o mercado é assim, porque em geral é assim que as pessoas começam. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você começa assim, você nunca vai ser pago pelo que você faz. E aqui, gente, eu tô falando de um lugar, de uma mulher que foi muito privilegiada. Eu pude fazer uma super faculdade, eu tive oportunidades muito boas em termos de estudos. Os meus pais, em alguns momentos aos trancos e barrancos, mas eles puderam justamente me oferecer essa possibilidade. Eu já falei disso nesse meu outro vídeo que eu falo sobre oportunidades. Então, assim como eu disse lá no Twitter, eu não quero que essa minha fala seja mal interpretada, coisa da Barbie branca sofrida. Mas é uma questão de como é que o trabalho é promovido e como essa lógica de vamos pensar nas mulheres e vamos trabalhar pelas mulheres e vamos construir histórias com mulheres, como esses discursos, eles são falidos, eles já nascem falidos. Porque, na verdade, é tudo uma moda. Agora é a moda da mulher, depois é a moda... Então, essa moda da diversidade, as pessoas... O que as pessoas estão realmente fazendo pela diversidade? Porque quando você organiza um evento que é para falar sobre mulheres e você quer contratar mulheres, mas você não quer pagar mulheres, você mesmo não está valorizando aquilo que você quer que as empresas que você vai deixar ouvindo a sua história valorizem. E é muito comum em várias áreas que no começo as pessoas topem qualquer parada, porque elas querem aparecer, porque elas querem ter alguma coisa no portfólio. E é aqui que a gente erra de novo. Porque uma coisa é você querer fazer porque você não está ganhando R$1 e você precisa pagar todas as suas contas. Você precisa pagar suas contas, isso é uma história. Outra coisa é você estar procurando essa visibilidade e você fazer por nenhum R$1, por R$0. Se de alguma maneira você se sustenta, você consegue se manter, e você aceita trabalhos que são de pagamento tosco, quando você está falando de grandes empresas. Eu já fui procurada por ONGs, de pessoas que têm muito dinheiro, dizendo, a gente não pode te pagar porque é uma ONG. Aí você pensa, não, peraí, que discurso é esse? Como se toda ONG não tivesse dinheiro para pagar, como se toda ONG... Então, são muitos os discursos que vão poluindo as nossas ideias e o nosso entendimento, e que podem confundir o nosso entendimento do que é o nosso trabalho. Então, gente, e sabe qual é o problema disso? Como num relacionamento abusivo, as pessoas falam um pouco sobre isso. E quando eu disse que a minha fala era covardada, é porque eu não vou dar o nome das empresas pelas quais eu já passei por isso, e não foi só uma. E as pessoas costumam não dizer os nomes das empresas. Por quê? Porque ao invés da empresa se queimar porque tá fazendo merda, quem se queima é a pessoa quem diz. Porque aí as outras empresas, como fazem merda igual, não vão querer contratar aquele indivíduo. Por quê? Porque, olha só, ela bota a boca no trombone, ela diz quando tem alguma coisa que não é boa. E tem gente que tanto não tem consciência que vai dizer assim, que mal agradecida, nós somos uma super empresa, estamos dando a ela uma oportunidade. Eu vi gente no Twitter vindo me dizer que recebeu de retorno, quando disse não, que era uma relação abusiva, de dizer assim, é uma relação abusiva de trabalho, de receber como resposta, muita gente queria estar no seu lugar. E se você começou a fazer agora um blog de maquiagem, por exemplo, e aí você recebe um pacotinho de maquiagem, você decide fazer todos os tutoriais do mundo porque só ganhou uma coisinha de maquiagem, eu te digo, não faça isso. Não faça isso, porque a empresa está ganhando uma grana em cima de você, porque você está dando propaganda de graça, achando que depois alguém vai te pagar, mas eu te digo, não vai te pagar, porque as pessoas todas se conhecem entre si.
E aí, se você cobra 2, se você cobra 1.000, se você cobra 500, se você cobra 300, ou se você cobra pouquinho, achando que depois vão te pagar mais, eles não vão querer te pagar nunca mais. Eles vão querer ficar te pagando só aquele tantinho. E aí, de novo, dentro dessa lógica de alguém que está conseguindo se manter, ou de que tem esse apoio. Eu sei que quem, por exemplo, está na realidade de que realmente não está conseguindo pagar a conta, pode ser que precise mesmo aceitar um caso como esse. Então, de novo, esse meu vídeo não é um julgamento a você que aceita, mas uma reflexão. Por que aceitamos? E por que dentro agora especificamente do universo do YouTube tem essa coisa do ego? Ai, mas olha, eu vou lá e eu vou falar da marca porque eles estão me chamando para participar do evento. Isso é incrível. Eu sei como é isso, porque eu não sou frequentemente chamada para participar de eventos. Agora que eu cresci um pouco no canal, eu começo a ser um pouco chamada para participar de eventos e eu recebo de vez em quando uma caixinha em casa, como eu recebi ontem em casa uma caixinha. Mas eu vou agradecer a pessoa que me enviou a caixinha, a agência que me enviou a caixinha, mas eu não vou falar disso no meu canal, eu não vou falar disso nos meus stories, porque senão ninguém vai querer me pagar pra falar disso nos meus stories. E aí, nesse sentido, o tema, a pergunta do vídeo, quanto é que vale o meu trabalho? Quanto é que vale o seu trabalho? Como é que as marcas pegam essas pautas chamadas aí identitárias e embolam esse discurso e te fazem achar que você é importante porque simplesmente está aparecendo em alguma coisa da marca, ou porque você precisa ter no seu portfólio. Eu já fui chamada para fazer orçamento para uma empresa, por exemplo, e aí você que está no YouTube tem 1000 histórias como essa. Você que trabalha no mercado editorial deve ter outras histórias para contar também. Gente que trabalha em várias áreas e que é pejotizado ou então que é convidado para fazer coisas de graça tem histórias para contar. Eu me lembro de ser procurada por uma marca e de eu fazer um orçamento para essa marca. E sabe o que foi que aconteceu? Tem problema. E de ser chamada para fazer um orçamento e a pessoa queria me pagar metade do valor que eu forneci. Ah, e é porque nós estamos sem grana. Aí eu fui fazer uma leve pesquisa. E quando eu fiz a leve pesquisa, youtubers enormes estavam participando da campanha. É claro que o meu valor não chegava nem perto do valor desse youtuber grande, dessas youtubers grandes. Porque, é claro, eu não posso cobrar exatamente o que essas pessoas cobram. Mas eles não queriam me pagar, mas estavam pagando esses grandes. Então, gente, na sanha por ser conhecido, na sanha por começar a ganhar dinheiro com internet, ou por ter visibilidade para ser palestrante, as pessoas fazem as coisas mais loucas. E eu te faço aqui um convite. Se você consegue se manter de outras formas, não faça isso. Porque as marcas todas, elas estão dando rasteiras em todas nós, dizendo justamente que elas estão por nós, que elas querem contribuir porque querem que a gente apareça, querem que a gente tenha visibilidade. Não é a visibilidade que paga a minha conta. A minha conta de água e de luz é paga com dinheiro, porque a gente vive nesse mundo capitalista. Então eu preciso dar aula e ganhar por ela, eu preciso ser chamada para palestra e ser paga por ela, salvo exceções, que eu faço, sim, exceções, mas não para grandes empresas, não para gente que tem dinheiro para pagar uma outra mulher que é famosa, mas que acha menos, porque acha que eu sou menos famosa e portanto não vai me pagar. Então, pra vocês, nada da minha fala. Você procure outra pessoa pra falar. E aí, de repente, ficou confuso porque a Milu apareceu aqui e ela tá mordendo fortemente meu braço. Ai. Mas era isso que eu tinha pra dizer. Tá, gente? A gente precisa que essas histórias apareçam. Como eu disse, a coisa do relacionamento abusivo é isso. As pessoas não falam. Elas deixam pra elas porque não pode falar, porque senão você se queima. A gente tem que falar. O meu Twitter tá em polvorosa e eu tô achando maravilhoso. Porque são muitas as mulheres que vivem essas histórias. Brancas, negras, cis e trans. É um mercado louco de trabalho e que vai jogando esses discursos em você pra você ir aceitando essas histórias. A gente precisa encontrar uma maneira de se posicionar e de se ajudar nesse sentido. Eu ainda não sei como é, e dentro de todas esses parênteses que eu fiz sobre o lugar, dos privilégios que eu sei que eu tenho, eu acho que a gente precisa colocar sim essa discussão. Um beijo, tchau, tchau.